A Batalha de San Pietro é um filme americano de 1945, dirigido por John Huston e estrelado por Mark W. Clark e pelo próprio John Huston. Este documentário fala sobre a Batalha de San Pietro, uma pequena vila na Itália. Mais de 1.100 soldados americanos foram mortos na tentativa de tomar o local, que bloqueava o caminho das forças aliadas até os alemães, preservado pelo Academy Film Archive em 2005. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos, eu sou o Aleph, e hoje a gente vai falar sobre o filme de número 184 da lista. Bom, eu acho que esse vídeo não vai ficar muito longo, o filme também não é um filme que tem pouco mais de meia hora. Eu não sei muito o que dizer sobre, é isso, é um documentário de guerra, essencialmente descrevendo essa batalha. O elenco que eu citei, na verdade, é porque o filme abre com um general, sei lá, alguma coisa, que é esse Mark W. Clark, falando, e a gente vê ele e tal falando, e depois ao longo do filme é narrado pelo próprio John Huston, então por isso que ele tá no elenco como narrador. Ele não aparece, mas ele que narra o filme todo. E assim, é um filme muito feito num estilo documental mesmo, bem bruto, bem sério, bem tipo, então foi planejado que o pelotão 142 ia seguir pela montanha, enquanto o pelotão 143 ia seguir por outro lugar, e aí o pelotão não sei o que, sabe, é mostrado desse jeito, aí mostra uns mapinhas e uns tracinhos, e aí mostra a cena deles indo, muito assim, sabe, é um filme muito descrevendo, explicando o que aconteceu, parece uma coisa meio aula de história, mas talvez a aula de história mais chata da sua vida, sabe? É meio isso, assim, tipo, isso é o que acontece no filme, né? E aí a gente tem uma mescla dessas cenas de tipo um mapa mostrando o planejamento e tal, com cena dos soldados indo, coisa explodindo, soldados sendo carregados em macas e coisas assim e tal, né? Basicamente é isso o filme. E bom, e aí vamos a informações. Aparentemente, diferente de como era a maioria dos outros documentários militares da época, eles afirmaram na época que os operadores de câmera do Huston filmaram realmente seguindo ali os soldados conforme eles iam subindo para chegar no lugar e tal. Porém, essas afirmações foram refutadas, foram consideradas falsas aí por um pesquisador que lançou um livro em 1993 falando sobre essas filmagens. O nome do livro é Armado com Câmeras. Eu acho que ele não fala só sobre essa filmagem, ele deve falar no geral, mas ele fala sobre isso e eu acho assim, na verdade parece muito óbvio pra mim. As imagens são reais no sentido de que, pelo que eu entendi, por exemplo, quando mostra, sei lá, eles carregando um soldado morto na maca, ou cobrindo soldados mortos com coisa assim, parece que realmente são soldados mortos, porque eles filmaram lá mesmo. Eu acho que eles filmaram lá, mas eles não filmaram enquanto a coisa acontecia, sabe? A gente tem cenas, por exemplo, que mostram os soldados americanos avançando e a câmera tá na frente, em vez de estar atrás. O que não tem como, sabe? É tipo aquelas cenas em que é tipo programa de TV, em que a pessoa chega, tipo, abre a porta, entra o apresentador e fala, nossa, o que você tá fazendo aqui? Mas a câmera tava lá dentro da casa da pessoa, sabe? É tipo... É meio óbvio que não foi filmado realmente com a coisa acontecendo, né? Mas parece que realmente foi filmado lá, né? Imagino que a coisa aconteceu e aí eles, vamos fazer umas imagens aqui e tal. Deve ser uma coisa mais ou menos assim. Enfim, o filme foi feito intencionalmente para ser mais realista do que a maioria dos filmes que eram feitos do gênero na época. A gente não viu nenhum aqui, eu acho. Felizmente, porque não tava querendo ver nem esse. Mas parece que essa coisa, por exemplo, de mostrar soldados mortos não era uma coisa que se fazia na época. E eles fizeram nesse. E foi meio que uma coisa que os Estados Unidos acabou permitindo, pensando que de repente esse filme ia ajudar a mostrar melhor o que estava acontecendo, mas aí eles meio que não quiseram que mostrasse para os soldados, porque os soldados iam ficar com medo de morrer, mas no final das contas o filme acabou sendo exibido para os soldados antes de ir para o público em geral, sei lá, todo um caos aí. Aparentemente o Huston perdeu muita popularidade com o exército, ele que foi soldado, né? Foi lá pra guerra. As pessoas não gostavam porque consideravam esse filme muito anti-guerra, o que eu acho que é só pelo fato justamente de mostrar quanta gente morreu, porque eu não acho que o filme dá nenhuma mensagem real contra a guerra. Eu acho que o que se enxerga como anti-guerra do filme é o fato do filme tentar ser mais realista e falar, olha, morreu um monte de gente, em vez de dizer, tipo, estes são os heróis que conquistaram
um lugar e aí abafa nas mortes, que eu acho que é o que se fazia normalmente. Então eu diria que ele não é exatamente anti-guerra, ele é mais realista realmente do que outros estavam fazendo, aparentemente, porque, né, não vi outros, vi os de ficção, mas o que eu acho que vale também, né, de algum jeito vale pros de ficção também, porque os de ficção também eram muito, tipo, este é o filme sobre o grande herói, e olha o que ele fez na guerra de incrível, quantas pessoas morreram em volta dele, isso não vê o caso, sabe, abafa essa parte aí, deixa quieto, sabe, e esse filme não é sobre isso, mas eu não consigo enxergar ele muito como anti-guerra, sabe, eu acho que ele só tá mostrando com um pouco mais de veracidade o que tava acontecendo, não parece pra mim que ele não tá apoiando, ele só tá mostrando a consequência, não dizendo que ela não vale a pena, sabe? Enfim, vamos dar uma olhada no que o livro diz, que aí eu tenho mais umas coisas pra comentar, mas que vão um pouco além. Vamos ver primeiro o que o livro fala sobre esse filme. Bom, o livro já começa dizendo que o filme é o melhor documentário de guerra já feito, o que provavelmente não é verdade em 2025, né? Ou em sei lá quando que esse livro foi feito, porque eu nunca lembro de que ano que é a minha edição do livro, mas é de 2000 alguma coisa. Mas ele não diz nem documentário da Segunda Guerra já feito, é documentário de guerra no geral. E o filme é muito centrado num ponto muito específico, né? Que é tipo, a batalha, esta batalha especificamente. O filme fala muito pouco sobre a guerra como uma coisa maior. E eu acho que só por isso já não tem como ele ser o melhor documentário de guerra já feito, sabe? Eu acho que só por isso. Só por ele não abordar aspectos diferentes da guerra. E abordar uma única coisa extremamente específica, que é tipo o combate, o planejamento de um combate aqui, nesse lugar, e é isso, sabe? Já não tem como pra mim. Enfim. O livro cita vagamente que existem cenas encenadas, ele não elabora muito. Ele não fala, por exemplo, sobre o fato de que aparentemente na época eles afirmavam muito que era tudo muito real e que as imagens que estavam ali foram realmente as imagens da batalha. O livro não fala sobre isso. O livro também não fala sobre o filme ter sido considerado anti-guerra, que é uma informação que eu encontro na internet como algo bem importante, mas o livro não toca no assunto. Só fala essas coisas que eu falei, né, sobre ser o mais importante, o melhor documentário e tal. Não sei o que eu acho que não tem muito sentido. Enfim, acho que é isso, né? Uma coisa que eu queria comentar é o seguinte, eu comentei no vídeo passado que eu tô assistindo os filmes desse ano meio fora de ordem, às vezes acontece, às vezes com alguns anos acaba acontecendo de eu ver um ou outro filme fora da ordem da lista, ou porque algum filme é muito grande e aí eu preciso separar mais tempo do meu dia, porque eu também não quero ficar vendo o filme todo quebrado, né? Eu quero tentar ver o filme do começo ao fim. Então, às vezes o filme é muito grande e eu preciso separar um dia em que eu vou ter mais tempo. De repente, sei lá, hoje eu tenho 1h30, então eu vou ver um filme de 1h30. E aí eu pulo um de 3 horas pra ver no dia que eu tiver 3 horas pra ver o filme, né? Acaba acontecendo esse tipo de coisa. Mas o motivo de eu estar falando isso é porque o próximo filme da lista é Uma Cidade Aberta, que é um filme de guerra e que eu acho que contrasta muito bem com esse, no jeito como retrata as coisas e bom, é um filme de ficção de guerra, né? Não é documentário igual esse aqui. Mas eu penso que se eu tivesse visto esse antes de ver o Roma, de repente eu teria comentários pra fazer no Roma relacionados a esse, embora no fim sejam filmes muito diferentes, né? Mas eu acho que é muito interessante como o outro filme, que é um filme de ficção, parece mais realista do que esse. Obviamente parece mais interessante, o que eu acho que é fácil. É fácil a ficção parecer mais interessante do que a realidade, né? Porque na ficção você conduz a história do seu jeito, então você consegue conduzir ela pra ser interessante, né? Mas esse filme, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito, e que eu falei que ele parece uma aula de história muito chata, é porque ele é muito focado em números. É tipo, o batalhão número 140 e o batalhão número 141, e aí o batalhão número 142, e aí o batalhão número 143, e ele fica repetindo isso o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E eu acho que ele não cria uma coisa interessante. Não é um documentário. Ele fez cenas encenadas. Por que ele não encena mais coisa pra fazer a gente enxergar aquilo que ele tá contando? Porque a gente não enxerga, a gente ouve, sabe? Parece que é mais rádio com fotos. Não são fotos, são vídeos, mas assim, os vídeos não exercem função narrativa, eles são apenas ilustrativos, como se fossem fotos, sabe? Então eu acho que, na verdade, se você for olhar pra ele como documentário, eu acho que ele é um péssimo documentário, porque ele parece uma matéria de jornal, ele não parece um documentário em vídeo, sabe? Ele não parece um filme documental. E eu acho que esse é talvez o maior problema ao olhar pra ele como um filme pra se ver antes de morrer, sabe? Porque ele nem parece um filme. Não só é uma história que tem pouquíssima relevância pro mundo, sabe? Porque eu acho que num filme documental isso é
importante. Como é uma história que não é bem contada, não é bem ilustrada, visualizada, sabe? Eu não sei qual é o mérito desse filme. Eu não consigo encontrar. Eu não consigo encontrar o mérito desse filme. O livro, apesar de dizer que é o talvez melhor documentário de guerra já feito. Quer dizer, talvez não. Eu acho que ele diz que é o melhor documentário de guerra já feito, né? Talvez não. Ele diz continua sendo o melhor documentário de guerra já feito. O que parece uma afirmação ridícula. Mas é isso, tipo, eu acho que o filme mostra muito pouco. O filme mostra que morre muita gente. E aí o filme mostra umas pessoas andando e umas coisas explodindo, sabe? E aí o filme mostra uns caras dando risada. Os soldados dando risada antes de ir pra batalha. E aí mostra mais um monte de corpo e umas pessoas sendo levadas em maca, vivas ainda, né? Mas claramente muito feridas. Quer dizer, claramente, não sei, né? Não sei se essa imagem é real ou se essa imagem é encenada, porque essa altura é muito difícil separar. E é isso. E no final mostra eles chegando na cidade, já depois dos alemães fugirem, como os grandes heróis que libertaram a cidadezinha. Cidade completamente destruída, completamente acabada. E umas pessoas meio que saindo de uns buracos assim. Uma cena também que essa é claramente encenada. Claramente encenada. Muito visivelmente encenada. E sei lá, sabe? Tipo, o que reforça a ideia de que, tipo, eu não sei se foi isso que aconteceu, sabe? Enfim, eu digo com convicção que esse filme é uma imensa perda de tempo. E é uma pena que a gente... Quer dizer, eu não sei se é uma pena não. A gente vai ter um outro filme de guerra em seguida, né? Depois desse. Mas que já é um filme infinitamente mais interessante. Apesar de ainda ser um filme de guerra. E é isso. Acho que eu comecei uma ideia de querer comparar os dois. Mas depois fui pensando que de repente eles não se comparam tanto assim, né? Enfim, eu acho que é isso. Chega desse filme. A gente vai ficando por aqui. Sei que tem gente aí nos comentários que concorda comigo que não aguenta mais ver filme de guerra. Infelizmente, provavelmente vai ter mais alguns por aqui. O próximo eu acho que é um bom filme. Mas os americanos provavelmente ainda vão aparecer mais por aqui. Mas com a guerra acabada, eu espero que em menor quantidade, que as pessoas parem um pouco pra falar sobre outras coisas. Já que agora finalmente a guerra acabou. A gente tem um filme de 45 ainda. Tem alguns filmes de 1945 ainda pra ver. Mas... acho que o povo vai conseguir mudar de assunto um pouquinho, eu espero. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais.